Olá, vim contar um pouco do meu relato. Meu nome é Isabel e eu me casei cedo com o primeiro namorado. E já logo fui tratando de ter filho. Não fui tratando de propósito, mas naquele tempo, no interior, as meninas se casavam cedo e logo já tinham filhos. Pois bem, nunca desconfiei do meu cujo, do meu digníssimo marido, hoje ex. Vivi 17 anos com ele. Só que de uns 12 anos para frente eu comecei a desconfiar. Ele começou a ficar assim mais frio, porque ele nunca deu sinal de que me traía. Daí quando fez uns 12 anos de casado, eu pensei, de certo, porque já está há muito tempo casado, deve ter arrumado alguém para se distrair. Isso não é o certo, isso é pecado. A Bíblia condena, mas mesmo assim pensei desse jeito. Mas foi indo e eu nunca pegava nada, porque ele sempre estava na casa dos amigos. Eu sempre ia atrás, sempre mandava alguém atrás para disfarçar, meu irmão atrás, para fingir que ia levar uma coisa ou seguir, mas ele sempre ia na casa dos amigos que ele falava que ia. Então, estava tudo bem. Foi na casa do tal amigo, que iam se reunir ali, iam beber, iam jogar baralho, iam não sei o quê, não sei o quê. Tá, nunca consegui provar nada, porque ele sempre que eu pedia para meu irmão seguir ele, ou um amigo do trabalho seguir ele, ou eu mesmo seguia ele sempre ia na casa desse amigo, que ele dizia que ia. E eu ficava lá um tempão. Ou o meu irmão, ou um amigo que eu tinha em comum com o meu amigo meu e meu esposo, que eu podia confiar, que não ia contar para ele. Ficava um tempão lá na espreita, mas eles não saíam, ficavam lá dentro de casa. Então, eu não tinha prova nenhuma. Eu pensava, mas o que é que está acontecendo? Ele tá diferente, mas ele sai e falando que vai para casa desse amigo, e realmente ele vai para casa desse amigo. E de lá ele não sai. Que a gente chegava a ficar horas na espreita, achando que de lá eles iam se arrumar e iam para algum lugar. Mas isso nunca acontecia. Tava sempre certo do jeito que ele falou. Saía e ia para, vou para casa do fulano. Não vou dar nome aqui para não expor a pessoa. Vou para casa do fulano. E não era sempre. Depois de muito tempo que comecei a seguir, a pedir para o meu irmão, outro dia pedir para o nosso amigo seguir, e eu nunca pegava nada. Até que um dia eu resolvi contratar um detetive particular. Que daí eles são profissionais, eles dão um jeito de tirar foto, de colocar escuta, sei lá, se virasse. Eu ia pagar e eu queria resultado. É claro que eu nunca pegava nada, pois no amigo era a traição. A amante dele era o amigo. Pasmem. Desde antes de casar comigo, ele já era amante desse cara. Não que eu esteja debochando de quem é assim, mas então não casasse comigo, não me fizesse de idiota, não me fizesse de trouxa. Todos esses anos de humilhação, me senti um nada, me senti um lixo. Eu, como mulher, me senti um lixo. Me senti um lixo humano, sendo traída. 17 anos. E tipo, de uns 12 anos de casamento para frente que eu comecei a desconfiar. Até ali ele conseguiu segurar. Ou eu me fazia de cega. Porque eles dão sinais, sim. A gente que se faz de cega. Ou ele dava sinais e eu fazia que não via, ou ele conseguia esconder melhor. Talvez lá para frente eu não estava mais suportando, queria mesmo que descobrisse. E começou a dar mais sinais. Mais sinais não, porque ele falava que ia na casa do amigo, realmente ia na casa do amigo. Só que a casa do amigo era que ele ia fazer a coisa errada. Quando eu vi as fotos, eu fiquei horrorizada. São desde as preliminares até o que vocês podem imaginar. Quando ele chegou em casa, eu joguei as fotos e disse: o que é isso? Porque demorou uns dias até o detetive seguir, pegar, tirar as fotos. Ele não podia aparecer ali para mim dizendo: eu acho isso, eu acho aquilo. Eu queria provas concretas, foi por isso que eu paguei ele. Então demorou, acho que umas 2 semanas,
porque ele ia muito na casa desse amigo. Tinha semana que era todo dia, toda noite. Então demorou umas 2 semanas para ele me trazer fotos. E no dia que o detetive me trouxe as fotos, porque ele me ligou perguntando que hora eu podia passar na minha casa. Como o dito cujo falou que ia na casa do amigo, falei, tal hora. Ele já tinha saído, então. E nessa noite eu não consegui pregar o olho, porque ele chegava muito tarde, muito de madrugada, na casa do amigo. Amigo. Eu não consegui pregar o olho, não vi a hora dele chegar. Quando ele chegou, eu joguei as fotos e perguntei, que é isso? Vocês não têm noção da cara dele de tacho. Ficou branco, porque ele nunca imaginou que eu, aquela bobinha lá do sítio, que eu ia fazer aquilo. Que eu ia confrontar ele com fotos, com provas, que ele não pudesse dizer, não, é mentira, eu não fiz isso, isso não é verdade. Não tinha como negar, as provas estavam ali. Contra fatos não há argumentos. Ele só dizia, não conte para as nossas filhas, não conte para as nossas filhas. É claro que eu não ia contar. Não era hora de contar para elas. E é claro que eu não ia mostrar aqueles horror para as meninas. Elas ainda estavam entrando para a pré-adolescência. Porque eu demorei a ter filhos. Demorei a ter a segunda, porque a primeira eu tive bem logo. Tipo, fazia 17 anos que eu era casada, ela já estava quase com 16. Mas mesmo assim, era uma adolescente. Para mim era uma criança, eu não ia contar. E as outras duas, uma tinha 11 e outra tinha 10. Como que eu ia contar para duas crianças? E uma adolescente, que para mim também era uma criança, com 16 anos, ver aquelas horroridades que o pai fez? Não. Eu ia preservar minha filha, minhas filhas. Preservar minha filha mais velha e as crianças menores, que jamais eu ia mostrar enquanto fossem criança. Falei, tudo bem, agora a gente não vai mostrar, eu não vou mostrar. Mas eu vou guardar essas fotos e mais tarde elas vão saber o porquê que a gente se separou. Não, por favor, vamos destruir essas fotos para elas nunca saber o porquê que foi o nosso término. Eu deixo a casa para você. Eu falei, não quero saber, você vai deixar a casa do mesmo jeito. Mas eu vou contar. Você vai chamar elas e vai dizer que tá indo embora com outra pessoa. Falando outra pessoa, elas não iam imaginar que era homem. Elas iam pensar que era mulher. Mas que a mamãe e o papai continuavam amando elas. É você que vai dar a notícia. É você que vai falar que não me ama mais. Ai, não, por favor, me ajuda. Não, você vai falar. Não vou te ajudar. Você fez a merda, você vai contar para as meninas. Você vai ficar acordado, não deixe ele dormir. Você não vai trabalhar amanhã de manhã. Você vai acordar elas e antes delas irem para a escola, você vai chamar elas e conversar que a mamãe e o papai não estão dando mais certo. Quando ela chega da escola, a gente não conversa direito. E eu fingi estar com uma cara normal, não estar com uma cara de sofrimento, porque eu não queria passar aquilo para as minhas filhas, para elas não ir para a escola mal, para elas começar a cair a nota delas na escola, para elas não ficar revoltadas, para elas não se rebelar contra o pai, porque mesmo assim eu não queria que odiasse ele. Pai e ruim para elas, e nem para mim, ele nunca foi. O problema é que ele tinha essa namorada, né? Antes de casar comigo. A minha raiva é, por que se casou se ele sabia que ele era assim? Porque ele queria montar, se posar de santinho, queria manter essa aparência, ter uma vida de aparência. Ele não queria, como dizem as pessoas, sair do armário. Eu vim dar esse meu relato aqui porque tem muita mulher que passa por isso. Tem muita mulher que elas até sabem. Só que aquilo está tão entranhado na cabeça delas, elas estão tão envolvidas naquilo, estão tão no fundo do poço, estão tão num emaranhado tão grande, que elas não conseguem se separar. E elas não conseguem pôr um fim no relacionamento tóxico desse, podre desse. E é por isso que eu vim dar esse meu depoimento. Nesse caso, minha amiga, eu não sou a favor da separação. Mas num caso desse, caia fora. Ele nunca vai parar.
É só Jesus para libertar ele. Porque por ele mesmo ele nunca vai parar. E você não é obrigado a ficar carregando porcaria desse nas costas. Nesse caso, caia fora o quanto antes. Você já deve estar emocionalmente doente, né? Imagino, como eu também fiquei. Fiquei antes de saber e depois que soube fiquei pior. Então, nesse caso, meu conselho é, caia fora. E eu vou ficando por aqui. Pois é. Eu sinto muito por essa nossa amiga, né? Passar por tudo que ela passou. Já não é fácil descobrir a traição com uma mulher. Imagine sendo com um do mesmo sexo, não é? O que eu vou dizer pra você, minha amada? Você fez certo. Se separou, protegeu suas filhas. Você não disse aqui se já faz tempo, se você já contou pra elas. Se ela já sabe, se elas vão na casa do pai, se não vão. Se vocês que depois quiser escrever de novo, contando como as meninas reagiram quando souberam, pode escrever. Vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história aqui de novo. Tá bom, minha amada? E você, que tem uma história parecida ou diferente, pode ser qualquer história, um relato de parto, uma luta para vencer uma doença e que você venceu, uma luta para vencer num trabalho online, num canal no YouTube e você venceu. Histórias de superações, história que você não conseguiu superar. Qualquer história, manda para mim que eu vou ter um carinho enorme em contar aqui no canal. Eu vou deixar o meu e-mail e o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Eu vou ter muito respeito e carinho em contar a tua história. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.